Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de fevereiro, nós vamos meditar de Números, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos iniciar Números, já finalizamos Deuteronômio ontem, e eu quero te parabenizar. Nós estamos indo para o quarto livro da Bíblia. Eu tenho certeza que você está sendo edificado e eu quero te estimular a priorizar todos os dias a palavra de Deus e juntos nós chegaremos a Apocalipse, né? Será um ano extraordinário de descoberta e de crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Números. Sabe por que ele leva esse nome de Números? Porque é registrado nele 2 censos. Números inicia com um censo que Deus pede para que Moisés contem o povo dele, né? E qual era a forma que ele usava nesse censo? Descobrir quantos homens tinham para a guerra. Então era contado, né, cabeça por cabeça, tribo por tribo, de homens acima de 20 anos. Esses eram que eram contados aqui no primeiro censo que nós já vamos ver no próprio capítulo 1. E aí nós vamos ver que esse livro de Números ele é muito importante porque ele vai registrar 40 anos. Tem nesse livro registrado 40 anos de história do povo. E ele vai ser escrito na terceira pessoa. Alguns dizem, né, que Moisés assim decidiu, porque ele que escreveu também o livro de Números, ele decidiu escrever assim como uma defesa, porque ele fala, né, ele afirma a sua própria mansidão em Números 12:3. E nós vamos ver que qual é o território, aonde é que acontece tudo isso que é escrito aqui no livro de Número. Nós vimos que Levítico foi escrito lá no Sinai. Número também inicia ali no Monte Sinai e ele vai terminar nas planícies de Moabe. Para você ver como esse livro é importante, o apóstolo Paulo nos dá motivos para que a gente leia o livro de Números. Isso é registrado em 1 Coríntios 10:11. Olha o que ele diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. E depois ele fala novamente em Romanos 15:4, quando ele diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então nós vamos ver muitos exemplos aqui no livro de Números. Então, sem maiores delongas, vamos para o capítulo 1. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. E esses contarei segundo o seu exército, tu e Arão. E de cada tribo, para facilitar esta contagem, né? São 12 tribos, né? Imagina Moisés e Arão tendo que contar todos. Não era possível. Então, ele vai colocar cabeças, homens sobre cada tribo. E esses, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão dentro das suas respectivas tribos. Quem são eles? Da tribo de Rubens, Elisur. Da tribo de Simeão, Selumiel. Da tribo de Judá, Naasson. De Issacar, Natanael. Da tribo de Zebulon, Eliabe.
E da tribo dos filhos de José, que era Efraim, né? Ali, Elisama. E da tribo de Benjamim, Abidã. Da tribo de Dan, Aiezer. De Asser, Pagiel. De Gade, Elisaf, de Naphtali, Aira. Estes foram os chamados da congregação como príncipe das tribos, e seus pais, os cabeça dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram esses homens que foram designados pelos seus nomes. Tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Então, o primeiro censo ainda vai ser ali no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, e suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, capazes de ir à guerra, sabe quantos? 46.500, está no versículo 21 do capítulo 1. Dos filhos de Simeão, no mesmo critério, sabe quantos? 59.300. Da tribo de Gade, 45.650, está no versículo 24. No versículo 26, nós vamos ver da tribo de Judá. Sabe quantos? 64.600. Até agora, a maior quantidade. Da tribo de Issacar, 54.400. De Zebulon, 57.400. De José, do filho de José, que é Efraim, 40.500. De Manassés, 32.200. De Benjamim, 35.400. De Dan, 62.700. De Asser, 41.500, está lá no versículo 40. E de Naphtali, 53.400, está no 42. E, por fim, foram estes contados por Moisés, Arão. Os príncipes de Israel eram 12 homens, cada um era pela casa dos seus pais. Assim, todos contados dos filhos de Israel, segundo a casa dos seus pais, de 20 anos para cima, todos capazes de saírem à guerra. Sabe quantos foram contados? Está no versículo 46. 603.550 homens acima de 20 anos aptos para a guerra. É um homem demais, não é? Imagine só a quantidade de mulheres, crianças, idosos. Então, por aí, você já começa a imaginar a população que estava peregrinando no deserto. Era muita gente, não é? Olha só, os levitas não eram contados. Então, nós tínhamos 603.500 só de homens aptos para a guerra acima de 20 anos. Os homens abaixo de 20 anos não contamos. Os levitas não contamos. Os sacerdotes não contamos. As mulheres não contamos e as crianças também não. Então era uma população muito grande, não é? E aí nós vamos ver que somente não contarás da tribo de Levi, nem levantarás censo dele entre os filhos de Israel, mas incumbe tu, ó levita, de cuidar do tabernáculo e do testemunho, do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-á ao redor dele. Então tá aqui a justificativa, né? Por que que os levitas não eram contados. E aí
nós vamos ver a ordem do acampamento. Não era assim, cada um colocava a sua tenda onde bem entendesse. Não, era tudo muito bem organizado. Tenda do tabernáculo, ao redor os levitas, e aí a partir daí começava a se vir os acampamentos, não é? Os que acamparam ao lado oriental para o nascente era o estandarte de Judá. Sabe o que é estandarte? Bandeira. Então, cada tribo tinha a sua bandeira, tinha o seu estandarte hasteado. Então, logo se olhava o acampamento e sabia aonde estava localizado cada uma das tribos, né? Então, no capítulo 2, nós vamos ver a localização de cada uma das tribos e os seus estandartes, tudo muito bem organizado. E no capítulo 3, o número e ofício dos levitas. São esses, pois, a geração de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E esses são os nomes dos filhos de Arão: primogênito, Nadab, depois vinha Abiú, os dois que foram mortos. Lembra disso lá no livro de Levítico? Pois é, sobrou Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdote. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdote diante de Arão, o seu pai. E nós vamos ver que Eleazar é o sucessor de Arão. Vamos chegar lá na frente. E aí disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi, põe diante de Arão, sacerdote, para que o sirva, né? Que coisa maravilhosa, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.